Diferente, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? Amém? Você ainda não é um crente digitalmente, não, né? Então pega a Bíblia aí. Abre comigo em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Tem uma outra capa aí, depois dá uma olhada aí, Vinícius, por favor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Vamos fazer isso assim, para a gente ler a Bíblia bem bonito? Atos, capítulo 20, versículo de número 7. A Bíblia vai dizer o seguinte: vocês acharam? A Bíblia fala assim, que em uma última visita de Paulo a Troade, estou lendo a versão NVT, e ela diz o seguinte: há uma última visita de Paulo a Troade. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir do pão. Nos reunimos com os irmãos de lá para partir do quê? Do pão. Você está aí comigo? Então pega a sua Bíblia e fala bem forte: do pão. O partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. Até a meia-noite. A sala no andar superior, onde estava reunido, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente. Caiu de uma altura de 3 andares e morreu no meio do culto. Olha só, versículo número 10. E Paulo então desceu, inclinou-se sobre o jovem, o abraçou e disse: não se desesperem, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente. Olha só, então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até, era meia-noite, hein, irmãos? Agora ele foi até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Fica a sua Bíblia aberta, bem aberta, que a gente vai fazer uma mensagem bem corrida nesse texto. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Nós não viemos aqui nessa noite, ó Deus, para uma experiência religiosa. Nós não viemos aqui nessa noite para uma experiência, Senhor, de um domingo dentro de uma igreja, onde nós vamos começar a nossa semana para nos sentir bem. Não! O nosso propósito aqui nesse lugar é sermos levados pela sua palavra, a olhar, como diz o próprio apóstolo Paulo, como por um espelho, para que em nós seja revelado que nós precisamos mudar e sermos transformados. A minha oração é que haja um avivamento bíblico, Pai, que haja um avivamento teológico, um avivamento onde a tua palavra vai sustentar e respaldar tudo aquilo que viveremos nos tempos futuros. Em nome de Jesus, que haja temor aqui dentro dessa casa, que Satanás não haja espaço para desviar a atenção desse irmão e que ele perca tudo que o Senhor preparou para essa noite, para uma virada de chave, para uma virada de transformação, para promessas que serão desatadas, para sonhos e planos, para aquilo que o Senhor tem para a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem, um comando no mundo espiritual, para que esse lugar, através das regiões celestiais, seja tomado agora pela glória do Senhor, pela Shekinah do Senhor, pela presença manifesta do Senhor. E enquanto a palavra é pregada, que
enfermos sejam curados, que demônios sejam expulsos. Pai, em o nome de Jesus, que enquanto a tua palavra é pregada, que o câncer vá embora, que toda dor vá embora, que pessoas sejam curadas de paralisia, em o nome de Jesus, que a depressão começa a se esvaziar agora do corpo dessa pessoa, deixar a mente dessa pessoa. Pai, que toda ansiedade vá embora, enquanto a tua palavra é pregada, que o sobrenatural se manifeste no nosso meio, não por nós, Senhor, não por nós, mas apesar de nós temos fome do Senhor, nós temos sede da sua presença, nós não queremos nenhum outro tipo de experiência, a não ser a experiência da sua glória. Começa a tocar agora em casamentos que estão dilacerados, começa a tocar agora, Senhor, em casamentos que estão à beira do divórcio, começa a tocar agora, Senhor, em cristãos que estão adormecidos espiritualmente, e começa a acender e aquecer com o fogo do Espírito Santo agora, com o fogo do Espírito Santo agora, o fogo que transcende a religião, o fogo que transcende os achismos, o fogo que transcende, Senhor, qualquer tipo de teologia, o fogo que transcende, ó Deus, meras palavras, e começa a dar vida à letra, pois a tua palavra diz que a letra ela mata, ela é morta, mas que o Espírito a vivifica, o Espírito a torna real. É por isso que nós acreditamos não em nada mais do que Cristo como o cerne e o centro do Evangelho. É por isso que em nós arde a convicção que o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, ele se tabernaculou no nosso meio. Jesus, o Cristo, Filho de Deus, se fez homem e se tabernaculou em nós, para que todos nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. E é através dessa convicção que nós pisamos agora com fé e com certeza, como o próprio apóstolo Paulo diz: entrai com convicção na presença dele, porque nós sabemos, ó Deus, que há um caminho liberado, há um caminho de acesso, há um caminho escancarado que a religião não nos dá, que a placa de uma igreja não nos dá, que um líder religioso não nos dá, mas a tua morte ali naquela cruz nos fez acessíveis diante do trono de Deus, diante do trono da graça de Deus. E é por isso, Senhor, que os anjos se espantam, os serafins se espantam, os 24 anciãos olham quando um clamor, uma adoração, uma voz se achega diante do seu trono, e o Senhor se inclina, não para escutar o santo, 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 mas para escutar os seus filhos aqui dentro dessa igreja nessa noite, dizendo: Deus, faz mais uma vez e manifeste em mim a glória da sua presença, para que todos saibam que não é sobre mim, não é sobre a minha família, não é sobre uma religião, uma igreja, não é sobre o quanto eu sou bom ou não, mas é sobre Cristo, o alvo de toda a ciência da palavra de Deus. É por isso que nós oramos, Jesus. Você pode dar graças a Deus e sentar no seu lugar. Irmãos, Paulo está chegando de uma viagem e está indo para uma outra viagem. E esse texto é tão interessante porque Paulo está pregando o Evangelho. E Paulo, eu acho que ele não tinha pressa. Paulo não tinha vontade de acabar, porque ele nunca sabia, olha para mim, crente, Paulo nunca sabia quando era a próxima vez. Paulo nunca sabia quando ele voltaria ou não voltaria. Paulo nunca sabia se o navio ia naufragar e eles iam morrer. Paulo nunca sabia se o Império Romano ia prender ele e ele não ia ser solto. Paulo nunca sabia se ele voltaria vivo de uma viagem missionária. Todos os desafios de Paulo, todas as leituras da palavra de Deus, a gente fala sobre suas viagens missionárias, aconteciam coisas inesperadas. Aconteciam fatos que ninguém sabia. Ele já sofreu naufrágio, ele já sofreu frio, ele mesmo diz uma lista enorme: nudez, fome, abundância, mas também perigos, escárnio, prisões, açoites.
Paulo já sofreu de tudo. Então nunca se sabia o que se esperar dentro de uma viagem dessas. E é por isso que quando Paulo se encontra com essa igreja, ali em Troade, ele decide pregar o que ele precisava pregar. Ele decide falar do que ele precisava falar. Porque talvez aquela mensagem que hoje nós lemos como carta, hoje nós lemos como um escrito de Atos, era talvez a única mensagem que sustentaria o cristianismo desses irmãos por longo tempo, por longo período. Então ele prega a palavra, ele continua pregando, até que naquele momento, dentro de um lugar como esse, a Bíblia fala que era um cenáculo, uma sala, cheia de lâmpadas e bem iluminado. Eu acho que aquela sala com certeza estava lotada. Paulo não era qualquer pregador, Paulo não era qualquer um, era um cara conhecedor da palavra, conhecedor das Escrituras, um cara que declamava muito bem o Evangelho de Cristo Jesus, um homem que tinha poder nas suas palavras, poder na sua vida, e todos ouviam Paulo. E eu penso que aquela sala cheia, a Bíblia fala que havia um jovem, só que esse jovem, ele estava num lugar desapropriado, um lugar onde ele não tinha que estar. Ele estava sentado na janela, observando Paulo. Mas não era uma janela de uma casa, era uma janela de um terceiro andar. A Bíblia fala que havia 3 andares, e aquele jovem estava assentado ali. E a Bíblia fala que Paulo pregava, até que de repente, dentro daquela comunhão, da palavra, do ambiente espiritual, no meio daquele culto, como nós temos aqui hoje, o inesperado, ele acontece. Aquele jovem, ele se pega no sono, ele cochila, ele começa a se perder ali naquela mensagem, ele já está vendo Paulo chamar Jesus de Genésio. Você já viu alguém que ora e já está com tanto sono que ele já está assim, ô Jesus, abençoa Deus, Deus abençoa Jesus, ele não sabe nem o que ele está falando mais, né? Eu acho que aquele jovem estava mais ou menos assim, ele já tinha perdido tudo. Onde é que ele estava? E aquele ambiente espiritual, algo acontece de inesperado, ele despenca, ele perde a força, ele cai. E ele cai não é do púlpito, ele não cai aqui de uma galeria, não, ele cai do terceiro andar daquele lugar. E a Bíblia diz que ele é dado como morto. Paulo para o culto, Paulo para a reunião, ele desce até o jovem, abraça o jovem. E eu acho que para conter a multidão, porque não havia nem tanta certeza do que ele estava falando, ele diz, ele não está morto. Não, ele já estava morto. Ele já estava morto. Mas Paulo fala, não, calma gente, ele não está morto. E ele ora, e aquele homem então realmente ressuscita, volta à vida, ressurge. E Paulo vai embora. Não, Paulo não vai embora. Paulo levanta o rapaz, olha para todo mundo e fala, gente, agora volta para dentro que eu preciso acabar a mensagem. E ele volta, isso já é meia-noite. Meia-noite, Paulo continua a pregar até o amanhecer. Eu acredito que talvez se Paulo fosse um pregador dessa noite, ninguém nem estava aqui. Porque tem gente que não aguenta meia hora de culto, 1 hora de culto, 1h30 de culto, imagina uma noite de culto, irmão. Né? Tem gente que o tempo vai passando e vai falando assim, mas esse pastor está demorando demais, eu tenho que jantar amanhã é segunda-feira. Porque, na verdade, o nosso coração tem as suas prioridades, os seus reinos, os seus governos, né? Então, a gente não está tão focado naquilo que de fato importa, mas esse assunto para uma outra hora. Isso nos ensina uma verdade poderosa, sabe? Quando eu olho para esse texto, eu falo, Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Mas a grande verdade é que mesmo em ambientes espirituais, pessoas podem estar caindo em silêncio e até a morte. Em Atos, capítulo 20, no versículo 7, a Bíblia fala, no primeiro dia, você está com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos correr nela durante todo esse texto aqui. No primeiro dia, verso 7, no primeiro dia da semana, estando nos reunidos para partir o pão. Fala comigo assim, partir o pão. Irmão, eu não sei se você está comigo ainda na história, se você entrou para dentro dessa história, se você captou aquilo que eu acabei de falar. Se o que eu disse para você agora foi nítido, mas pensa você nesse lugar, nesse ambiente, naquela hora. Imagina se nesse momento isso acontece aqui dentro. Uma pessoa morre, caiu, morreu, já era.
Paulo vai lá, faz o que tem que ser feito, o culto para, é extasiado, é uma tragédia. Ele volta ao sermão após orar para aquele rapaz. Eles estão ali no ambiente certo, no momento certo. Era impossível de dizer que a glória de Deus não estava naquele lugar. Aquele homem vivia uma vida consagrada, uma vida entregue, um evangelho genuíno, um evangelho de marcas, um evangelho de renúncia, enviado pelo poder de Deus, chamado pelo próprio Cristo, quando ia para o caminho de Damasco. Jesus o encontra, não é ninguém nada mais do que o próprio Cristo o encontra, resgata aquele homem, um homem cheio da glória de Deus, o ambiente está cheio da glória de Deus, aquilo ali está tudo tomado, a igreja é reunida, o povo ali em comunhão, todo mundo esperando o apóstolo Paulo vir pregar, porque isso não era comum, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada disso, irmãos. A palavra sendo ministrada, cada um sentado ali, como alimentando cada pedaço do que Paulo falava. E por falar em pedaço, o pão sendo repartido, que era a maior memória que Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Ou seja, era o grande culto. Quantas vezes você espera o grande culto, né? A ceia do Senhor, você ali esperando. Aquilo ali para você é sagrado. Paulo ali esperando aquele lugar sagrado, os irmãos esperando aquele lugar sagrado, o lugar certo, o dia certo, o ambiente certo. Mas mesmo assim ainda teve uma queda. Sabe, meus irmãos, e isso nos ensina que estar no ambiente certo não significa nada. Estar no lugar certo automaticamente não te faz alguém saudavelmente certo espiritualmente. Frequentar uma igreja, assentar no culto não te faz um bom crente. Um homem cheio do Espírito Santo te faz um bom religioso, como nós vimos pregações aqui atrás, mas não, de fato, alguém que está experimentando o que precisa ser experimentado. Como alguém disse que você ir ao McDonald's, você ir a uma hamburgueria, não te faz um hambúrguer. É verdade ou não é? Como ir à igreja também não te faz um crente, um cristão em Cristo Jesus, nascido, lavado e remido no sangue de Jesus. E é por isso que nós estamos cheios de espectadores, porque o lugar não automaticamente te faz quem você tem que ser. O lugar automaticamente não te faz, de fato, quem você precisa ser. E isso é muito importante para a gente entender. Que no culto certo, ouvindo a palavra certa, cercado de pessoas certas, e não era por qualquer um, era Paulo. Não era eu não, irmão, era Paulo pregando. E ainda assim, esse homem estava lutando internamente em tentar ficar ali naquele lugar e receber o que precisava ser recebido. É muito importante que a gente entenda e pense que só o fato de nós frequentarmos ambientes espirituais não resolve tudo. Não resolve tudo. Existem até críticas, né? O que adianta? Para que vai legendar? Vai subir a montanha para quê? Volta, fica do mesmo jeito, irmãos. Não é sobre isso. Porque ir a lugar, ir no encontro com Deus, frequentar e culto, frequentar um legendário, em qualquer lugar, isso não te faz nascido, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Não faz. Era a mesma experiência dessa pessoa. Então há pessoas que estão no ambiente de fé por muito tempo. E tem gente que dá até carteirada. Não, eu tenho 20 anos de crente. Eu tenho 30 anos de crente. Não, eu estou aqui desde quando isso aqui não tinha parede, não tinha reboco, não tinha nada. Eu estou desde lá da igreja lá de cima. Tem gente que fala para mim, não, eu sou crente antigo, desde lá de cima. Como se isso mudasse alguma coisa. É bem perigoso do diabo falar, né? Como ele falou para aqueles discípulos, olha, eu sei quem é Paulo, bem sei quem também é Jesus, mas e você, quem você é? Porque o que faz um piloto ser um bom piloto de avião, você sabe qual é a diferença? Não é sobre o quanto tempo ele pilota um avião, não é sobre quanto tempo ele entra numa cabine de avião, mas é sobre quantas horas de voo ele tem. Então você pode ser um bom frequentador de culto, se você não tiver boas horas de relacionamento com o Espírito Santo, não vai resolver nada. Vocês estão comigo aqui ainda, sim ou não?
Não é sobre quanto tempo eu conheço esse Jesus, mas é sobre quanto tempo Ele conhece o meu coração. Eu me derramo diante dEle, eu me dou diante dEle. Então não é sobre estar presente, mas muitas vezes desconectado, ouvindo, mas não absorvendo o que está sendo falado. Perto da palavra, mas longe do Espírito. E esse texto nos confronta a superficialidade de quem acha que a presença física de um ambiente é a mesma coisa que uma vida espiritual. No versículo de número 9, a Bíblia diz que o discurso de Paulo, você está com a Bíblia aberta ou você já fechou? Olha o que fala. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eude, que estava sentado no parapeito da janela, ficou o quê? Profundamente sonolento, adormeceu profundamente. Eutico era o nome do camarada, Eutico era o nome do rapaz. Eutico não dormiu de repente, ele não caiu de repente, ninguém empurrou ele, ninguém jogou ele, ninguém, sabe, não foi sobre algo que aconteceu do nada. Antes da queda visível, houve um processo que ninguém enxergou. Eu quero trazer esse texto de uma forma expositiva para dentro de uma metáfora espiritual que nós somos totalmente alertados aqui nessa noite. Que primeiro ele estava numa janela, depois ele começa a se pegar no sono, e depois ele é vencido por esse sono, e depois ele cai. Porque esse é um princípio espiritual importante. Ninguém cai do nada. Ninguém cai do nada. Pastor, eu quero divorciar, eu quero largar minha mulher, porque, sabe, do nada parece que eu não gosto mais dela. Rapaz, do nada parece assim, sabe, foi do nada, parece que eu não sinto mais nada. A gente está tão longe um do outro. Esses dias eu ouvi um rapaz, irmãos, você tem que orar muito para nós. O rapaz falou um negócio para mim, que eu contei até 10, assim, e falei: Espírito Santo, não sai de mim, porque senão eu vou sair, descer lá da cruz e vou voar nesse irmão aqui agora. Ele falou assim: pastor, você sabe que foi até melhor, a gente se dá tão bem como amigo. Dá vontade de falar assim: irmão, cria vergonha na sua cara, você está ficando doido da cabeça. Não, a gente divorciou, agora está até legal, parece que a gente é amigo agora. Eu falei: na verdade, ninguém cai de uma vez. A queda é um processo invisível, um processo silencioso, perigoso, e que você tem certeza que não vai acontecer. Eu vou contar um erro meu aqui, que eu já não cometo mais, e a minha esposa é testemunha disso, que eu não faço isso mais. Esse pecado eu não cometo mais. Mas, irmãos, eu já voltei às vezes de eventos, pregações, assim, fora, e eu estou ali dirigindo, e de repente eu andar, e eu chego no lugar e eu falo assim: Jesus amado, eu não vi eu chegar aqui não. Você já teve essa experiência, motorista, homem aí, de você andar quilômetros assim, meio apagado, cara? E de repente você está num lugar? Quem já teve? Confessa aí comigo junto aqui, por favor. Oh, glória a Deus. Levanta a mão, irmão, para mim não ficar só eu fiquei ofendido e todo mundo me xingando depois. Mas eu já vi isso, eu fiz isso várias vezes. Hoje eu não faço mais, porque eu falo: Jesus, isso é um absurdo que eu estou fazendo, eu tenho que parar e dormir, fazer alguma coisa. Mas quantas vezes a gente anda, e parece que nada vai acontecer, e é justamente aí que as tragédias acontecem, porque a gente acha: eu dou conta, eu consigo, eu vou vencer, isso aqui não vai me derrubar. Foi mais ou menos isso que Eutico pensou. Só que o processo do pecado, ele não é um processo qualquer, ele é um processo silencioso. O divórcio, ele não acontece do dia para a noite, meu amigo. A separação não acontece do dia para a noite. Um filho que se desconectou não foi do dia para a noite. Existe um processo silencioso que você não está atentando para ele. A tua vida espiritual não está ladeira abaixo do dia para a noite. Existe um processo. E no caso do Eutico, apontou sinais. E sinais que muita gente ignora. O grande problema da queda é que nós ignoramos os sinais. É um absurdo. É um absurdo.
Se você quiser pegar teu telefone e gravar, pode gravar e postar e falar que fui eu que falei. É um absurdo um crente em Cristo Jesus, e que seja o que for, não sei o que você é, mas que venha aqui nesse lugar em busca da palavra de Deus, me trocar o evangelho de Jesus, uma adoração ao Senhor que você fala que é o seu Senhor, por uns times vagabundo de Atlético e Cruzeiro, para ficar lá, hoje eu vou ver o Cruzeiro, o Atlético. E você chegar aqui, um culto está vazio, porque o bonito veio de manhã para assistir o culto, o jogo à noite. Sabe o que isso mostra? Qual é o Deus do seu coração? Isso mostra o Deus do seu coração. Que se dane Atlético e Cruzeiro, irmão. É Jesus que salva e transforma, e que amanhã, na segunda-feira, vai sustentar minha casa do inferno do diabo. É um absurdo, meu irmão. E é por isso que a Bíblia diz que no dia do Senhor será como dias comuns, como nos dias de Noé. Todo mundo vai estar bem. Vamos ver o Atlético, vamos ver o Cruzeiro. E me fica vendo aquela palhaçada, ainda comemorando na internet briga de jogador. Ô meu irmão, vai criar vergonha na sua cara e vai rever o teu cristianismo, porque o teu filho não vai seguir as tuas condutas, não vai seguir aquilo que você está falando, e daqui uns dias você está aqui na porta, olha para o meu filho, orar, cadê você no dia do Atlético Cruzeiro aqui? Porque o dia que o meu filho vê eu trocando esse tipo de coisa pela igreja, ele sabe o que ele deve escolher daqui a um tempo. Ele já definiu. Porque eu já mostrei para ele o que definir. Você quer ser homem da sua casa. Minha mulher não está nem aí, não me respeita, mas você não tem decisão. Você não toma postura de falar, aqui é desse jeito, nós vamos fazer assim. Eu sou o líder. Sabe o que eu mais... Irmão, presta atenção, mulher não está atrás de um homem cheio de dinheiro. Mulher não está atrás de um homem shapeado, bomba. Não está. Mulher está atrás de segurança. As mulheres de Deus querem segurança. Homem que sabe apontar para onde está indo, inegociável, e que sabe aonde vai pisar. Porque esse tipo de homem cresce, ele avança. Agora, o camarada trocar culto para jogo. E o que eu achei mais absurdo foi depois de uma jornada de oração, de jejum de 24 horas e de palavras sobre religiosidade. Isso mostra a frieza dos últimos tempos. O Deus desse século. E não pense que é o time, não. O Deus desse século se chama entretenimento, distração, carne. O que você quis dizer não é que você gosta do time, é que você gosta da sua carne, da sua vontade. Esse dia eu vi uma cena que eu estava querendo ver tem muito tempo. O ABC me proporcionou essa cena, porque um dia eu preguei sobre isso. Se o seu gerente falar 3 horas da manhã, levanta, que vai ter lá na sua conta R$1.000, só que você tem que estar lá. Irmão, tem gente que está lá plantado. Eu falo, estou brincando, estou rindo aqui, né, Flavinha? Esse dia eu cheguei enganado no ABC, que não sabia que era a reinauguração do ABC. Cheguei lá, irmão, tinha uma fila enorme lá na porta. Eu falei, gente, eu só queria comprar um Toddy. Que minha menina tá lá, pai, eu quero leite com Toddy. O Toddy, o bendito do Toddy acabou e eu tive que esperar a fila para entrar lá dentro, cara. Aí eu não sabia, desavisado, eu falei, eu não quero estar na fila, eu só quero comprar o Toddy. Eu vou lá. Não fui bancar de nada não, irmão, porque eu não queria a fila, eu queria o Toddy. Aí a fila tinha um dinheiro lá, um negócio, né? Aí eu cheguei lá na frente, o rapaz falou assim, você não vai entrar não, que eu sou o primeiro a estar aqui. Falei, calma, meu filho, eu não quero o que você quer, não, eu quero o Toddy. E eu descobri que o primeiro que estava lá na fila, que era esse, chegou às 3 horas da manhã, e ganhou foi 500 conto, né? Não, teve um o primeiro lugar, ganhou muito, cara. O cara que chegou primeiro lá, ganhou um trem a mais. Eu sei que tinha um cara que chegou 3 horas da manhã, irmão. Eu falei, cara, 3 horas da manhã. Eu fiquei pensando assim, Jesus, qual é o tipo da nossa fome por algo que nos promete, por anseios de Deus? Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Aí você chama para uma vigília aqui, o cara não está aqui nem a pau. 1.000 aí, ó, foi 1.000. Aí, ó, o gerente está ali, ó. Foi 1.000, ele defendeu o dele lá, ó. O gerente gritou, foi 1.000 aí, ó. O ABC deu R$1.000. E o cara estava lá, estava ou não estava? 3 horas da manhã, rapaz. Mas fala para ele que Deus tinha uma promessa para ele, que Deus tinha um tempo de oração aqui para ele. Não estava aqui. Por quê? Porque nós já decidimos.
Olha para mim, o Eutico apontou sinais, ele estava numa janela. O processo da queda e o processo de ser derrubado começa quando você já pertence a lugares de indecisão. Você não é totalmente dentro e você também não é totalmente fora. É um lugar de transição, de distração, de vulnerabilidade. Não tem posicionamento com nada. É o tipo de gente que fala assim, vamos sair? A mulher, vamos. Aí ele chega na porta e fala assim, o que você quer? Não sei. Eles ficam 40 minutos e ele falando, você que sabe, não sei e tal. Irmão, um homem desse dá vontade de jogar ele para fora do carro e fala assim, então deixa que eu dirijo, piloto e nós decide aqui. Irmão, decide o ruim, mas toma uma decisão, porque a janela não é lugar de gente que avança espiritualmente, de gente que cresce em Deus. Esse é o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Pessoas que estão em cima da janela. A janela não é dentro e a janela não é fora. A janela é o princípio da queda. Eu vou lá na igreja, mas aqui eu não sou crente. Não, tá, eu só frequento a igreja batista, mas porque lá é legal. Mas eu não sou crente. Qual que é o seu problema de falar? Você tem medo da sua família? Você tem medo da tradição religiosa? Você tem medo do que vão falar? Porque minha avó não vai conversar mais comigo. O meu pai, você ama mais eles do que Jesus. Você ama muito mais. Não, me perdoa, você não tem uma convicção. Você está na janela. E a janela, meu irmão, é precipício abaixo. Qual é o seu tipo de decisão? Às vezes você se assenta em cima e o culto para você é como se fosse uma expectativa. Sabe, está sentado aí e fica aí, WhatsApp, Instagram, tal, né? A palavra foi legal. Dá uns cochichos, porque parece que a gente está muito longe, né? Outra igreja. Então, assim, irmão, presta atenção. Você está num ambiente onde Deus está falando com você aí. E você não pode trocar qualquer tipo de decisão por uma janela. A janela é lugar de vulnerabilidade. Galeria, presta atenção. Muita gente espiritualmente está assim. Aqui, você que está aí atrás, você que está na cabine de som, você que está aqui, meu irmão, o lugar de decisão é o lugar onde eu me posiciono em Deus. Sabe, olha, eu não saí da igreja, mas também não estou firme. Não abandonei Deus, mas também não totalmente entrego. Está ali entre dois mundos. Viver na janela é perigoso, porque quem vive lá está entre dois ambientes. Está fora, mas está dentro. E eu posso falar mais aonde você está. Não é tão fora e não está dentro, você está na queda. Você está na queda. Ele foi vencido pelo sono num lugar perigoso. O sono aqui aponta para um estado de abatimento, descuido, enfraquecimento, deixado pela paixão esfriar, relaxado na vigilância, enfraquecendo sem perceber. E toda queda começa com pequenas concessões. Você não despenca primeiro. Primeiro você se distrai. Ninguém cai de uma vez. Primeiro você se distrai. Esfria. Perde a atenção. Se acostuma com o ambiente da janela. Não, a minha vida inteira eu sentei na janela. A minha vida inteira eu sentei na janela. Você já viu gente que a vida inteira dele é a janela? Cor preferida? Não sei. Comida predileta? Também não sei. Sabe? O cara da janela não tem posição para nada, porque ele é acostumado a não desagradar. Geralmente quem vive na janela tem medo do que vão pensar dele. Mas meus amigos, o que eles vão dizer de mim? Vão falar que eu virei pastor, vão falar que eu agora sou crente, vão falar que agora não sei o quê. Não, mas a minha rede social, sabe, eu não posso me expor, eu não posso abandonar a galera. Eu não posso deixar o barzinho, eu não posso deixar as minhas amigas ali, sabe? E você fica naquela. Por quê? Porque você não tomou a decisão. Até para política mesmo. Para mim, qualquer um tanto faz. Tanto faz, mas depois reclama 4 anos de merda reclamando. Mas não faz nada. Não se posiciona. Não ora.
Meu irmão, a igreja de Jesus não foi chamada para ser neutra. A igreja de Jesus sempre teve posicionamento. E é por isso que Jesus falou: contra ela as portas do inferno não prevalecerá. Você precisa se posicionar. Você precisa ter uma palavra direta, um confronto direto. Sabe, nós vamos entender que não é nada de uma vez. Ninguém cai por fora. Você começou a cair por dentro. Interessante, no versículo 7 fala que Paulo prolongou o discurso até a meia-noite. Está lá no versículo 7. E Paulo prolongou até a meia-noite. Ou seja, ele alongou, ele revelou aquilo que já estava no coração, porque aquilo que foi longo, na verdade, só deu tempo para ele mostrar. Eu não duvido nada que esse tal de Eutico, na hora do louvor, foi lá na frente e pulou, e inclinou a cabeça aqui, bateu a cabeça e ficou aqui, e depois deu um xarabacanta e deu uma rodada, e profetizou, e não sei o quê, e o pau quebrou, e aí foi para a janela. Aí ele sentou lá na janela, e Paulo prolongou, até que Eutico se revelou. E eu quero te dar uma revelação aqui que talvez vai te assustar, mas talvez vai te confrontar e ao mesmo tempo vai te alertar para os últimos tempos. Jesus pode prolongar até que te revela. Porque o verdadeiro cristianismo não é dado pela emoção, pela dimensão, pelo grito, pelo estouro. O verdadeiro cristianismo é revelado pela constância. Constância, não parar de queimar continuamente sobre o altar. Olha o que diz a palavra de Deus, fala: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Ele não vai queimar um dia e no outro dia não tem ninguém para acender. Ele não vai queimar uma vez, um mês, não. Ele continuamente vai arder e não vai se apagar, porque não é sobre a dimensão. A Bíblia não fala que o fogo queima muito alto, o fogo queima muito baixo, o fogo queima no altar inteiro. Não tem esse tipo de detalhe, mas existe um que a palavra de Deus não esconde: o fogo arderá continuamente. Porque Deus não é Deus de altos e baixos, Deus é Deus de constância. O texto fala e faz questão de dizer que Paulo pregava demoradamente. Isso não significa que a palavra era o problema. Na verdade, a pregação longa revelou a condição de Eutico. Presta atenção no que eu vou te falar. Existem certas coisas que Deus permite na sua vida, é só para provar qual que é de fato a revelação do seu coração. Existem coisas que Deus permite fazer, e eu estou torcendo para ter mais uns 3, 4 Atlético Cruzeiro, 7h30 da noite num domingo, para revelar qual é a condição do seu coração. Eu estou torcendo para ter uma Copa do Mundo à noite, num culto, para provar qual é a tua condição do seu coração. Porque não é sobre o momento, é sobre revelar a profundidade do ambiente. Vamos lá, crente. A profundidade do ambiente revelou a fragilidade dele. Cuidado. Sabe por que tem muita gente que tem medo de ir no legendário? Tem homem que fala assim: não vou nem a pau. Sabe por quê? Porque a profundidade do ambiente revela a dimensão do coração. Não é que não quer, é que tem medo. E não é medo de andar, não é medo de mochila nas costas, ladeira, não é isso não. É medo de escutar o que não precisa ouvir. É medo de ser confrontado com quem ele quer fugir, dele mesmo. É medo de Deus pegar ele como pegou no Jacó e dar uma na perna dele, ferir ele, e ele sair de lá mancando. É medo de não querer transicionar na vida, irmão. Você sabe por que tem gente que não vem aqui na frente orar? Eu não vou lá. A minha avó falava assim, né? Minha avó era muito engraçada. A Dona Orides, mãe do meu pai, ela era engraçada demais. Ainda essa semana eu estava rindo com meu pai, lembrando disso. Ela falava assim: vamos lá na igreja, meu filho. Ela pregava assim para os outros: vamos lá na igreja, meu filho, pra você cair endemoniado. Você lembra disso? Ela falava assim: vamos lá na igreja pra você cair endemoniado. Minha avó falava desse jeito. Mas ela pregava, irmão.
vai ganhar gente para Jesus para lá. Aonde ela passava, a minha avó enchia a caçamba de caminhão. Naquela época não tinha esse negócio de ônibus assim. Ela colocava a caçamba, ela ia lá nas roças, ali na Pouso Alegre, ali para Fazenda Velha, esse lugar, enchia as caçambas de gente e trazia para se dar para os cultos, irmão. Presta atenção, a profundidade revela o coração. Isso também acontece hoje. Quando Deus aprofunda o tratamento, fica evidente quem a gente é. Porque nem todo mundo quer profundidade, nem todo mundo suporta processo, nem todo mundo aguenta permanência. Vou repetir, olha para mim, você que está na internet. Nem todo mundo quer profundidade, nem todo mundo suporta processo, e nem todo mundo aguenta permanência. Muita gente quer o toque, mas não quer a constância. Quer o culto forte, mas não quer a maturidade. Quer a emoção do início, mas não quer a perseverança até o fim. Eu vou rasgar só mais um pouquinho, porque eu sou desses, né? Quer o sexo, mas não quer a aliança. Quer a intimidade da cama, mas não quer o comprometimento da mesa. Eu quero ter a intimidade de Jesus. Aí eu vou lá, eu choro, eu grito, eu sinto bem. Ai, tanto é legal. Aí eu saio pra rua, mas Jesus não pode vir para minha mesa, porque a mesa é onde o compromisso se revela. A mesa é o lugar onde o compromisso se sustenta. O eutico representa aqueles que estão no ambiente, mas não conseguem sustentar a permanência. Ah, meu irmão, isso é muito forte. Tem gente que quer começar bem, mas não quer permanecer. Ouve, mas não preserva, não persevera. Até se anima, mas não resiste o tempo, o processo, a profundidade. O problema de muita gente não é começar, mas é permanecer acordado espiritualmente enquanto a palavra está sendo liberada. Ô meu irmão, presta atenção. Sabe qual que é o meu maior medo dos últimos tempos? Não é anticristo, não é guerra, não é capeta, não é Iraque, Irã, Estados Unidos, Trump, né? Não é isso não, irmão. Porque isso tudo já estava escrito. Eu já sei o fim, como disse Billy Graham, e no fim eu sei, tudo vai dar certo. Nós venceremos. Billy Graham disse: eu li o livro, eu sei como é que termina ele. Nós venceremos. O livro é esse aqui, está lá na última página, meu irmão. Nós estaremos com Cristo. Oh, meu amado amigo Jesus, levanta a sua mão e nós iremos contigo, meu amor. Vocês não podiam ter chegado, vocês chegaram aí. Vamos lá. Sabe, irmãos, o meu maior medo é o que diz a parábola das 10 virgens. 5 nécias, 5 prudentes. Sabe por que as tolas, as nécias, ficaram para trás e o noivo chegou? E elas não foram com o noivo, sabe por quê? Por um problema. Alguém está comigo aqui? Alguém é crente? Pode me falar por quê? Ouvi um monte de... Pode errar, irmão. 5 ficaram para trás e 5 entraram com o noivo, mas porque teve um problema. Qual foi o problema? O azeite, é verdade. Mas só faltou azeite porque aconteceu uma outra coisa. Vamos ver se quem sabe. Porque o noivo demorou. Tem muita gente que aguenta, mas não aguenta até o final. Tem muita gente que tem azeite, mas não tem azeite até o final. Irmão, se o Irã está explodindo, se vai ter terceira guerra mundial, só quero saber uma coisa: como é que está o azeite da tua botija? Você aguenta até o final? Você aguenta até o final? Tem gente que está falando, Jesus volta. Sabe por que esse cara está falando, Jesus volta, pelo amor de Deus? Sabe por quê? Porque o azeite dele está acabando. Eles têm certeza que se tiver mais um pouquinho de tempo, vai acabar. Mas aquele que tem a sua botija transbordando, ele não quer saber se é amanhã, se é depois de amanhã, se é daqui 10 anos, se o mundo vai acabar. Ele só sabe de uma coisa: eu tenho azeite para continuar.
dia para trás perguntaram para mim, e a Copa do Mundo? Aí, né, a gente respondeu, vamos ver se vai ter mundo, meu filho, primeiro. Né? A Copa do Mundo tá chegando, mas nós não sabemos se vai ter mundo, não. Então espera. Isso mostra o quê? A queda de uma pessoa nunca é apenas individual. Quando o Eutico cai, o culto acaba. A reunião sente o impacto. A comunidade é afetada. Por quê? Presta atenção, meu amigo. Tudo que o diabo quer é derrubar você. Tudo que Satanás quer é que você tenha sono, que você perca o mundo espiritual. É que seja só na semana de ativação, igual o faraó. Ei, Moisés, pode ir me adorar, mas você vai só aqui perto. Mais longe você não vai, não. Fica só na semana de ativação. Fica só nos 24 horas lá de jejum. É só lá no dia que você foi no Legendários. É só o dia que você passou pelo encontro com Deus. Foi só no dia que você batizou. Não vai muito longe. Sabe por quê? Porque a queda de um para a vida de todos. O dia que o diabo derrubar você, ele derruba a tua casa, teus filhos, teu casamento, tua família. Meu irmão, a queda de um é a queda de muitos. Existe um reflexo coletivo. Quando alguém cai, a família sente, a igreja sente, o ambiente sente. Meu irmão, ninguém tropeça sozinho, ninguém destrói sozinho, ninguém se afasta da sua vida sozinho. Sua vida, ela afeta outros. É por isso que o texto é uma alerta para a gente se levantar e levar a sério o nosso posicionamento espiritual. Paulo, ele desceu até o jovem, e no versículo 10 ele fala: inclinou sobre ele, abraçando o Eutico. Olha que forte isso. Ele diz: não vos perturbeis, porque existe vida nele, ele está vivo. Essa é uma das partes mais lindas desse texto, porque Paulo não ficou lá no cenáculo falando de vida. Ô gente, chama o SAMU lá. Não, ele não fez isso não. Alguém chama o bombeiro, um médico. Não, Paulo desce até o lugar da queda. Vamos lá, crente, olha para mim, pelo amor de Deus. Porque se você aguentar com esse coração religioso, querendo ir embora, precisa ir embora, amanhã é segunda. Se você aguentar mais 5 minutos, Deus pode transformar você. Olha aqui para mim, Paulo, ele não chama ninguém, ele desce até no lugar da queda, porque alguém caiu. Isso revela o coração do evangelho. O nosso Deus não é um Deus apenas que aponta, olha lá, caiu, chama alguém. Não, eu vou descer e eu vou até ele. Ei, crente, olha para mim, pelo amor de Deus. Larga de pegar tua boca emprestada a Satanás para condenar quem está caindo, para condenar quem está falhando, para condenar quem está errando, para condenar quem está precisando de ajuda. E larga esse palco seu, da sua vida. Desce até aqueles que estão mortos e fala: ainda existe vida aqui. Deus vai te tirar desse divórcio, Deus vai te tirar desse vício. Deus fez na minha vida, vai fazer na tua vida. Vamos lá, crente, para de emprestar tua boca a Satanás. Sabe por que Paulo desceu lá no Eutico? Porque alguém um dia desceu para encontrar ele numa casa, cego, perdido, desnorteado. Um homem chamado Ananias chega diante dele, é forte, Celinho, e fala assim: um varão de branco, um homem poderoso, um anjo do Senhor mandou eu vir até aqui numa rua chamada Direito para encontrar um tal de Saulo, perseguidor do evangelho. E aquele homem em lágrimas, sem conseguir enxergar, paralisado de medo, fala: sou eu. Pode fazer o que vocês quiserem, me matar, me prender, me levar. E aquele homem fala: não, não é nada disso. Eu só vim aqui ressuscitar você, porque ainda tem vida aí dentro para ser exalada. E foi esse que se tornou um dos maiores apóstolos. Quando você larga o palco do seu orgulho para chegar naqueles que estão mortos lá embaixo, sabe o que é que acontece? Deus ressuscita homens, mulheres e levantam eles em testemunhos, porque o seu testemunho é o que faz alguém se erguer da morte. Vamos lá, alguém entendeu? Você só consegue descer no lugar que você já passou. Pastor, não entendo porque que eu enfrentei essa depressão. Porque você só consegue descer no lugar que alguém já passou. Eu não sei porque que eu enfrentei aquela tribulação, porque só alguém que passou pode descer em alguém que ainda não viveu aquilo. Tem que subir, eles me trancaram. Tem uns trem para pregar ali. Levanta aí do seu lugar, pode me acabar. Você aguenta mais 2 minutos de pregação em pé?
Então olha para mim, ele foi dado como morto, mas Paulo viu vida nele. Olha para mim, pelo amor de Deus, crente. Deus está levantando você, olha aqui para mim, olha para os meus olhos. Deus está levantando você para enxergar a vida em quem alguém falou que já está morto. Deus está levantando você para olhar para alguém que alguém falou: olha, esse aí não tem jeito, filho. Isso aí pode ter 20 dias de legendar, não muda. Deus está falando: é esse aí que vai voltar a viver. Só que Deus precisa de Paulo que chega até ele. Isso aponta para Cristo, meu irmão. Jesus é aquele que entra no cenário onde todo mundo fala que acabou e fala: tem vida aí, ainda tem vida. Nossa, lembra da música? Essa música é demais, irmão. Ah, Jesus. Ah, acho que você não vai conhecer. Mas não vai cantar daqui a pouco. Talvez existem áreas que já foram dadas mortas. Sua alegria, sua comunhão com Deus, seu casamento, sua esperança, sua força, seu ânimo. Mas o Senhor está mandando falar para você com toda certeza: ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Se eu fosse você, eu não saía daqui não, porque o céu vai descer aqui, meu irmão. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Sabe o que é mais interessante? E que eu fico perplexo? É que depois que Paulo ressuscita aquele cara, Paulo volta a pregar. E sabe por que Paulo volta a pregar? Porque ele tinha todas as razões confirmadas para continuar fazendo o que ele estava fazendo, porque a palavra foi confirmada. Ah, meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer com toda a certeza do meu coração. Isso aqui é muito importante. O milagre aconteceu, mas o culto não terminou. A palavra continuou, a comunhão continuou. A noite não encerrou na queda, encerrou no amanhecer. Pastor, eu caí. Eu sei, meu amigo, mas o culto não acabou. Deus ainda quer continuar fazendo a tua vida. Pastor, mas eu falhei nas minhas promessas com Deus. Pois é, mas Deus ainda quer continuar cumprindo as promessas dele na sua vida. Pastor, mas eu quebrei a minha aliança com Deus. Mas Deus não quebrou a aliança que ele tem com você. Pastor, mas eu abandonei minha família. Mas Deus não te abandonou da família dele. Ele ainda te põe na mesa. Ele ainda lava os seus pés. Ele ainda coloca uma sandália, um anel, uma capa, e te chama de filho e diz: volta, porque eu ainda não terminei. Deus não quer só te tirar do chão. Ele quer te trazer de volta para o ambiente onde você não devia ter saído. Vamos lá, tem algum crente aqui? Ele quer te reconectar nele. Ele quer te levar a amadurecer depois da queda. Tem gente que só quer alívio. Deus não quer só te dar alívio, Deus quer te conectar de novo. Sabe qual foi o resultado final? Não apenas a sobrevivência. A Bíblia fala que todos levantaram grandemente consolados, porque a queda gerou susto, a crise gerou até uma interrupção, mas a restauração gerou consolo. A tua queda pode ter gerado escândalo, a tua falha pode ter gerado espanto, mas a tua levantada, a tua reconciliação, Deus te erguer de onde você estava, vai ser muito maior do que aconteceu. Alguém está comigo aqui? Deus vai fazer de você muito maior do que aconteceu. Levanta sua mão onde você está. Não acabou. Não acabou. Ainda tem vida.